Prof, qual é a sua história por trás da sua paixão pela área que você ensina? Para eu te dizer como que eu comecei, certo? Aham. A primeira experiência que eu tive com a educação infantil foi em 2004, né? Há 21 anos, né? 21 anos. Eu comecei em 95 a trabalhar, né, na educação, mas trabalhava com Fundamental 2, com a disciplina de matemática. Porque na época que eu comecei a trabalhar, eu conseguia trabalhar com essa disciplina porque o meu ensino médio era técnico contábil. Uhum. E daí fazia relação com áreas afins. Então, tinham poucos profissionais na área de exatas e eu consegui trabalhar com matemática. Então, eu trabalhei com matemática de 95 a 2003. Aí, em 2004, eu precisava fazer faculdade e fui estudar. Daí, fui fazer faculdade era normal superior, com ênfase em educação infantil. E daí eu comecei a trabalhar na educação infantil. Minha primeira escola foi no Mickey Mouse. E depois nunca mais eu saí. Aí eu trabalhava sempre na educação infantil, aí trabalhei com magistério lá com vocês. Já tinha trabalhado anteriormente com magistério também. Fui professora da Daiane também. Mas a educação infantil eu nunca deixei assim. Porque era uma coisa que eu gostei desde o primeiro dia, né? E quando eu estudava, eu tinha uma professora, quando estava na formação, né? Eu tinha uma professora que o nome dela era Rosana Becker. Muita gente aí da educação conhece ela é bastante já... tem bastante tempo de educação. Hoje ela trabalha só com formação de professores, né? E a Rosana, ela sempre era uma incentivadora da gente, sabe? E eu amava ir para a escola, para a faculdade, os dias que eu tinha aula com a Rosana. Porque ela era audaciosa, assim, dela sempre incentivava a gente nas loucuras, assim, sabe? Uhum. E ontem ainda ela me chamou para fazer uma aula na Sociesc, ontem com ela, e daí eu falei que eu estava lembrando do meu primeiro projeto, que eu trabalhei na educação infantil, em 2004, que era um projeto de orientação sexual, que eu ia falar para as crianças do meu jardim sobre isso, né? E eu falava, ai meu Deus, os pais vão... Isso não vai dar certo, Rosana. Ela falava, não, claro que vai, porque chega dessas coisas de menino não brinca de boneca, menina não brinca de carrinho. Isso há 21 anos atrás. Uhum. E hoje ainda tem gente que pensa assim, né? Então, a gente... eu me inspirava muito nela, e ela era professora de sala, daí ela vinha, contava as coisas, e a pedagogia participativa que hoje a gente vive, ela já vivia 20 anos atrás, sabe? Daí ela vinha, ela falava que a gente precisava ouvir a criança, e não sei o quê. E eu trabalhava muito dessa forma já dentro da sala. E daí só foi crescendo, e eu amo criança de educação infantil. Eu tô hoje aqui na frente, mas quando eu tô muito estressada com as minhas coisas aqui de administrativo, eu saio daqui e vou sentar com eles. Vou lá atrás, escorregar no barranco com eles, vou brincar, porque as crianças me fazem muito bem. Assim, Elas curam, né, gente? até pro meu pessoal, assim, né? Porque tem dias que a gente é mulher, né? Sim, Tem hormônios à flor da pele. E daí, os dias que eu não tô muito bem, assim, ai, lá na sala eu vou e falo assim, ai, eu preciso de um abraço. Eles vêm, abraçam a gente. É muito genuíno, né? Muito puro, assim, né? Sim. Então, o meu amor por eles só cresce, assim. Como você se mantém motivada para continuar ensinando e aprendendo? Primeiro a gente aprende, né? Primeiro aprende. Não tem como... Não tem. Ontem, nessa aula lá, eu estava falando para... Era uma formação de pedagogia que eu estava, né? Tava eu e a professora Emily aqui de artes. Eu falei, não tem como a gente ensinar sem a gente aprender. Então, a gente precisa viver isso, né? E é essa paixão, assim, pelos pequenos, porque se tu quer estar lá no meio deles, se tu gosta de estar no meio deles, tu não pode fazer por achismo, né? Até porque, quando a gente trabalha com embasamento teórico, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, qualquer questionamento cai por terra, né? Se um pai chega e faz algum questionamento,
Se a Secretaria de Educação te chama em algum momento para fazer algum questionamento, tu vai saber argumentar, né? Então, é essa motivação. É que ninguém possa derrubar. Eu sempre penso, eu tenho que ler, eu tenho que saber, porque ninguém pode derrubar o meu argumento. Eu tenho que conseguir fazer. Uhum. Então, é isso. Qual o seu maior desafio que você enfrentou em sua carreira acadêmica? E como você superou? Foi o TCC. Meu Deus. Foi o TCC. No meu TCC eu escrevi sobre avaliação na educação infantil, né? Processo avaliativo. E daí, quando eu comecei a ler, eu vi que a avaliação falava mais sobre a minha prática do que sobre a criança, né? Porque se eu não estou conseguindo, ela não está conseguindo alcançar o objetivo que eu proponho, porque eu não estou conseguindo também fazer com que ela... Né? Então, quando eu comecei a ler, assim, eu fiquei meio frustrada. E daí eu não conseguia organizar, eu já sou TDAH, daí eu não conseguia organizar na minha cabeça as minhas ideias, porque me bagunçou, né? Me provocou. Mas foi, sem dúvida, o TCC. Nem estágio, nem nada. Foi difícil. Agora, o TCC, por conta dessa provocação, assim, sabe? Uhum. Como você se conecta com os alunos que têm estilo de aprendizagem diferente? Sabe que eu não tive, todos esses anos, assim, eu não tive criança. Eu sempre rezava muito, eu falava assim, hoje até aqui na frente eu tenho uma preocupação com elas na questão das crianças que são atípicas, né? Das crianças que têm algum déficit de aprendizagem, assim, eu me preocupo com isso, porque eu tinha muito medo de ter uma criança assim e não conseguir trabalhar, não saber fazer. E todo começo do ano eu rezava, ai meu Deus, se cair alguma criança assim na minha sala, o que eu vou fazer? E tu sabe que eu só vim a ter uma criança atípica, que eram duas, na verdade, que tinha, daí já vieram duas ao mesmo tempo, né? Ano retrasado no meu jardim. E eu vou te falar, no começo do ano eu chorava, desesperada, assim. Eu falava, meu Deus, eu não sei trabalhar, de chorar. Aí um dia eu peguei o telefone e liguei lá na equipe multidisciplinar, na Secretaria de Educação, e eu falei assim, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei fazer. Uhum. E daí eles vieram, me orientaram e foi como um virar de chave, assim, sabe? Hoje o que eu procuro, né, praticar com elas ainda com muitas falhas e com dificuldade ainda, assim, é por conta dessa experiência que eu vivi, sabe? Sim. Qual é o seu conselho que você daria para os alunos que estão começando sua jornada acadêmica? Primeiro conselho de todos, o mais importante de todos, é enxergar possibilidades antes das dificuldades. Porque o magistério, né, ele é formado, na sua maioria, por mulheres, né? E eu falo isso aqui na escola e é uma ideia minha assim, o que adoece a gente é a boca da gente. Se a gente proferir palavras boas e palavras de otimismo, de que vamos conseguir, né? As possibilidades surgem. A gente não pode colocar dificuldade na frente de possibilidade nunca. Possibilidade em primeiro lugar. Segundo é a leitura, né? Não pode cair na sala e fazer de conta que acabou a faculdade, eu não preciso mais ler, eu não preciso mais estudar. Precisa sim. E não precisa estudar vídeo de TikTok, precisa estudar livro, precisa ler artigo, precisa ter embasamento teórico, né? Lógico que hoje o TikTok, eu também uso TikTok, Instagram, porque tem lá, né, compilados de livros, enfim, mas a gente precisa de embasamento teórico. São as duas coisas que, assim, para mim são fundamentais. Sim. Como você gerencia a disciplina na sala de aula e como você lida com comportamentos desafiadores? É olhando no olho, né? Aí eu olho no olho, porque aqui na frente, tá? Aqui eu brinco com eles tudo, brinco. Mas quando eles aprontam algo que está fora do normal e já está extrapolando, né, o limite, eu trago eles para cá. E eles sentam na minha frente aqui como tu tá e a gente conversa sério olhando no olho. Então é respeito. O respeito ele não está no grito. O respeito não está no grito.
A criança, ela precisa entender que ela tem limites. E a gente só vai conseguir... Se a gente começa a gritar descontroladamente, eles não vão te respeitar. Então, é tu baixando, olhando no olho, falando, agora não. Agora estou falando com você. De forma clara e firme para eles. O não faz parte da aprendizagem. Ele é tão importante quanto o sim, né? E o limite é tão importante quanto o carinho. Tu tem que ter um equilíbrio entre os dois. Não dá para ser só carinhosa e não dá para ser só trabalhando na imposição de limites. Tu tem que ter os dois. Se eles aprendem a respeitar. Agora, tem os que não aprendem a respeitar. Daí a gente chama pai, mãe e conversa. Sim. Porque daí já é uma coisa que vem de casa, que não é da escola, né? Como você lida com os alunos que não estão alcançando os objetivos acadêmicos? E quais são as estratégias que você usa para ajudá-los a melhorar? É o que eu te falei. Primeiro a gente para e reflete. Se ele não está conseguindo, ou se é a minha prática que não está legal. Porque às vezes a tua prática é responsável por essa deficiência de aprendizagem lá, né? Então, primeira coisa é a reflexão. Tu refletir sobre a prática. Se eu não consigo, eu sempre tive bastante abertura, mesmo na sala com os pais, assim. Aí a gente chama e fala, ó, eu já tentei outras estratégias, eu não consegui. Será que não seria bom encaminhar para um especialista, para um pediatra, talvez, uma terapia? Eu sempre indico terapia, porque terapia é vida para mim, eu acho, né? Eu penso assim. Então, eu não tenho problema com isso. A gente estabelece é o que eu te falei. Se tu tem uma relação respeitosa, tu consegue o que tu quer com a família, com a criança. Sim. Aí você falou dos pais, agora vem a pergunta dos pais. Como você comunica com os pais e os responsáveis sobre o progresso dos alunos? Daí é em seminário de avaliação, né? Quando tá tudo certinho, faz o seminário, apresenta para a avaliação, que a gente trabalhou, enfim. Quando não, na sala também é o mesmo processo, a gente chama os pais para conversar antes. Aqui, ó, eu te falei que eu tinha reunião hoje, né? Aham, Hoje 8h30. 8h30, e eu tinha marcado quinta no feriado. Ó, 8h30, 9h30, 10h30. Aqui é tudo pai que eu vou receber. Ontem eu recebi um. E à tarde, hoje tem 14h30 e 15h30 também, que já está agendado. Uhum. Então eu chamo, sempre aqui, quando estou aqui na frente, vem uma professora junto da sala, e daí a gente volto lá no respeito. Quando há uma relação respeitosa, né, tu pode falar o que tu quiser. Sim. A gente faz um relatório. Se é de comportamento, a gente faz comportamental. Se está com alguns sinais de algum transtorno, a gente também faz esse relatório. A gente não aponta, a gente pede para levar para a pediatra. A gente só comunica que a gente percebeu algumas alterações do desenvolvimento, e que dentro de uma normalidade, né? Porque uma criança é diferente da outra, cada uma tem seu tempo. Mas existe não é um padrão, são características daquela idade, né? Que estão lá no marco temporal das crianças. Então, daí a gente faz esse apontamento para os pais e pede para que levem para o pediatra. O pediatra, quando lê um relatório, ele já entende o que a gente quer dizer, sabe? Sim. E daí, muitas vezes, abre investigação daquela criança. Mas, tanto o positivo quanto o negativo, a gente chama o pai, conversa. Sempre a comunicação é a base de tudo, né? Não tem como. A gente aqui nunca teve problemas assim com pais por conta disso, né? Por falta de comunicação. Porque a gente comunica com eles, sabe? Sim. Qual é o seu legado que você gostaria de deixar como professora? E como você acredita que seus alunos vão lembrar de você? Eles lembram de professora bagunceira, acho, porque eu sempre encontro na rua um ou outro, eles vêm, eles falam, e eu falo aqui para eles, né? Olha aqui, ó, quando vocês crescerem, Deus o livre, se vocês não me encontrarem na rua, não vierem me abraçar, me beijar, porque aqui eles vivem correndo para me beijar, me abraçar. Vocês vão atrás de mim, vão me beijar, vão me abraçar. A gente, as crianças que estão com a gente, principalmente na educação infantil, grande parte delas, elas ficam 10 horas do dia delas aqui dentro, é muito tempo, né? Então, a gente precisa deixar marca boa e cabe a nós escolher. Tu quer deixar uma marca boa numa criança? Eu não tenho marcas boas de todos os professores que eu tive.
Eu tenho marca de professor que me batia, eu tenho marca de professor que beliscava. Eu tinha uma professora que ela era bem braba, muito braba. Ela dava com a régua na gente, assim, A minha pá! também. Por isso que eu não gosto de Só que matemática. ao mesmo tempo que ela era brava, a gente amava ela, porque ela dava coraçãozinho vermelho, ela fazia os coraçõezinhos vermelhos de papel, PVA? não, de Crepom. papel laminado, não é laminado. Ah, não sei como é que chama aquele papel que ele brilha assim. Ela fazia os É corações, iluminada, aham. os corações eram bem certinhos. E quando a gente fazia toda a tarefa, ela corrigia o caderno e colocava um coração. E a gente amava aquilo. Era a forma dela comunicar o amor dela por nós. Apesar dela ser rígida e dar de régua. Mas é isso, que marcas que a gente quer deixar, né? Eu só quero deixar marca boa. Mesmo com... As crianças não fazem quando eu estou na sala tudo o que querem. Eu sou braba também. E uma vez uma mãe perguntou, eu não sei como é que tu consegue, mas... Ela falou assim para mim, eu não sei como é que tu consegue, mas tu é braba com eles e tu parece a galinha e os pintinhos, porque eles andam tudo colado em ti. Mas é por conta de estabelecer o limite, o equilíbrio, né, de forma respeitosa. Então, é isso que se a gente é falho, né? A gente é muito falho, não é detentor de todo saber e a gente tem que ser humilde para reconhecer isso. E daí sempre estar buscando melhor. É isso. Obrigada.